Hi people, how are you? Vamos dar sequência ao nosso estudo de modal verbs, tá bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o verbo would, ok? Would, você vai pensar de uma forma simples. Ele transforma o verbo principal naquele formato que a gente usa no português, que é o ria. Eu gostaria, eu faria, eu trabalharia, tá? Então, ele serve para falar de situações hipotéticas, falar sobre resultados de uma condição hipotética, às vezes para fazer pedido, tá bom? Então, vamos ver os exemplos, tá? Aqui na afirmativa eu coloquei um formato que é muito comum, que é usar o verbo would com o verbo like. Would like, gostaria, tá bom? Então aqui eu coloquei She would like to talk to you. Ela gostaria de falar com você. Would é um outro verbo, né? Como will. Would também a gente pode contrair com o pronome do sujeito. Então no caso aqui, she would, fica she'd. She'd like to talk to you. Tá? Cuidado para não confundir com o verbo had, porque no passado perfeito a gente usa had como auxiliar e ele também contrai, tá? Então, assim, mas é muito fácil identificar. Se depois dessa contração eu tenho um verbo na forma base, então esse D aqui significa would. Mas se eu, depois da contração, eu tenho um verbo que está no passado particípio, aí é a forma do passado perfeito, tá? Então, se fosse assim, she'd liked, né, com ED no like, ela tinha gostado, tá bom? Que é um outro assunto que eu vou falar com vocês depois, né, sobre o passado perfeito. Mas só para vocês já irem diferenciando as coisas e não confundir, tá? Posso contrair com todos os sujeitos. Claro que o I'd é sempre mais comum. I'd like to talk to you. Eu gostaria de falar com você, tá bom? Um exemplo na negativa. I would not do it. Contraindo would com not, que é o mais comum. I wouldn't do it. Eu não faria isso. Então, você está pensando na situação hipotética de que se fosse você, né, você não faria. Tá joia? E aí, aqui eu coloquei assim só essa frase mais simples, porque o contexto, imaginando que o contexto estivesse explícito, mas depois a gente vai aprender as condicionais, as conditionals. Né? Então, vou dar um exemplo rápido só para vocês entenderem. A música da Beyoncé, If I Were a Boy. Ela canta vários trechos com conditionals, mas um deles é If I were a boy, I would turn off my phone. Se eu fosse um garoto, eu desligaria o meu celular. Então, ela imaginou uma situação, no caso, se ela fosse um garoto, e aí qual seria o resultado para aquela situação, que é hipotética, que é da imaginação? I would turn off my phone. Eu desligaria meu celular. Então, é uma outra forma da gente usar o would. Pode ser afirmativa, negativa, até mesmo pergunta, né? What would you do if you found money on the street? O que você faria se você encontrasse dinheiro na rua? Tá? Uma forma de exemplo, eu ainda coloquei com a WH, né? Porque você vai me dar uma resposta completa com a informação que eu quero. Tá bom? Mas aí é assunto para outro vídeo também, que conditionals requer um tempo, né? Até porque são vários. A gente tem zero conditional, first conditional, second conditional, que é a que a gente usa com would, e também third conditional, tá bom? Vamos lá. Pergunta aqui simples. Eu também posso fazer um pedido com would. Would you help me? Você me ajudaria? Tá? Então, olha só. A gente já viu com can,
Can you help me? Você pode me ajudar? Já vimos com may. May you help me? Você pode me ajudar também, só que de uma forma mais formal? Nós já vimos could. Could you help me? Você poderia me ajudar? Né? Vimos com will. Will you help me? Você me ajuda? E agora estamos vendo com would. Would you help me? Você me ajudaria? Ou seja, são formas diferentes em que a gente usa modal verbs para fazer pedidos. E aí o sentido muda só um pouquinho, mas a minha intenção é a mesma. E o resultado que eu vou obter provavelmente vai ser o mesmo. Porque todas essas formas são formas que você está perguntando educadamente. É claro que se você usa would e could, principalmente, né? Poderia, né? Me ajudaria. Fica ainda mais polido, mais educado. Né? O may I help you, mais formal. E claro, né, gente? Sempre coloca um please, porque ninguém peca por ser educado, né? Would you help me, please? Você me ajudaria, por favor? Muito, muito educado. Very good, ok? Então, a resposta curta, né? A pessoa vai falar yes, I would. Ou então no, I wouldn't, tá? É claro que na vida real, digamos assim, o normal não seria ela responder com a resposta curta. Ela poderia falar assim, yes, I'd love to. Também com would. I would love to. I'd love to. Sim, eu adoraria. No, I can't. Ou no, I'm sorry. Né? Aí depois justificar, tá bom? Então é isso aí, gente. Would aqui para vocês irem trabalhando com essa ideia. E depois a gente vai ver também nas conditionals. Alright? So, thank you so much. See you soon. Bye bye.